Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da nossa série A Bíblia ao longo do ano. Vamos dar prosseguimento ao estudo de 2 Crônicas. Hoje, dia 7 de junho, vamos estudar os capítulos 25 a 28. Vamos juntos? Iniciando pelos capítulos, 2 Crônicas 25, nós temos os seguintes destaques. O reinado de Amazias de Judá. Amazias é derrotado por Jeoás e a morte de Amazias. Primeira questão, quantos anos Amazias tinha quando começou a reinar em Judá e por quanto tempo ele reinou? Essa é uma questão que vai se repetir com os outros reis, porque a gente passa a ter uma breve noção de como foi o reinado, pelo menos em termos temporais. E o reinado de Amazias tem a resposta lá em 2 Crônicas 25, 1, onde lemos: Amazias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Portanto, 25 mais 29, ele reinou até 54 anos. Né? Exatamente isso. Então, a gente passa para a segunda questão. O que o autor de Crônicas quis dizer em 2 Crônicas 25:2 a respeito do reinado de Amazias? Aí nós precisamos ler 2 Crônicas 25:2, que diz assim: Amazias fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas não com coração íntegro. Então, assim, né? A gente já começa a perceber que o reinado de Amazias não ia ser muito bom. Logo de cara, quando fala que ele não tinha um coração muito íntegro. No início, Amazias até começou relativamente bem. Mas a cruel vitória de Amazias sobre Edom foi o início de sua ruína. Eu chamo a atenção para os versículos 11 a 13, que são versículos horrendos, né? É estranho falar isso sobre a Bíblia, mas são versículos que, se a gente espremer, sai sangue. Olhem só. Amazias tomou coragem e, conduzindo seu povo, foi até o Vale do Sal, onde matou 10.000 dos filhos de Seir. Também os filhos de Judá prenderam vivos 10.000 e os levaram até o alto de um penhasco. Para que eles levaram alguém até o alto de um penhasco? De onde os precipitaram, de modo que todos foram esmigalhados. Porém, os homens das tropas que Amazias tinha mandado embora, para que não fossem com ele à guerra, atacaram as cidades de Judá, desde Samaria até Bet-Horon. Mataram 3.000 e levaram muitos despojos. Então, é morte atrás de morte. Ele trouxe para casa os deuses estrangeiros, Amazias, né? E em seu orgulho desafiou o poderoso reino de Israel. E a derrota fez o povo se voltar contra ele. Ele vai achar que vai poder lutar contra o reino do norte, não vai conseguir. E o reino do sul, o povo, vai se voltar contra Amazias. E aí nós já temos a terceira e última questão neste capítulo, que vai falar exatamente sobre como Amazias morreu. Temos a resposta em 2 Crônicas 25, 25 a 28. Onde nós lemos: Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu 15 anos depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel. Quanto aos demais atos de Amazias, tanto os primeiros como os últimos, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá e de Israel? Depois que Amazias deixou de seguir o Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém, e ele fugiu para Laquis. Porém, enviaram homens atrás dele até Laquis e o mataram. Trouxeram-no sobre cavalos e o sepultaram junto a seus pais na cidade de Davi. Então, após reinar por 29 anos, Amazias foi morto numa conspiração. Segundo o cronista, o rei foi derrotado e morto como castigo, também por ter adorado os deuses de Edom. Este é o capítulo 25, passamos ao capítulo 26, onde nós temos como destaques o reinado de Uzias, de Judá, e Uzias é atacado de lepra. Quarta questão.
Quantos anos Uzias tinha quando começou a reinar em Judá e por quanto tempo ele reinou? Como eu disse, essa questão vai se repetir para que a gente tenha uma noção dos reinados, do tempo de reinado dos reis que vão aparecer hoje. Segundo Crônicas 26, versículo 3 diz: Uzias tinha 16 anos de idade quando começou a reinar e reinou 52 anos em Jerusalém. Portanto, 52 mais 16, então a gente chega à idade de 68, né? Então, dos 16 até os 58 anos, Uzias reinou em Judá. No início, como foi o reinado do rei Uzias? Temos a resposta em 2 Crônicas 26, 4 e 5. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo o que Amazias, seu pai, havia feito. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus, enquanto Uzias buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Então, até melhor do que Amazias, logo no início, o reinado de Uzias foi um bom reinado, ele buscou a Deus. Mas isso não vai permanecer por muito tempo. E aí vem já a questão 6 que nos mostra isso. Por que Uzias se perdeu segundo a Bíblia? Temos a resposta em 2 Crônicas 26, versículo 16. Mas depois que Uzias se tornou poderoso, o coração dele se exaltou para a sua própria ruína. Ele cometeu uma transgressão contra o Senhor seu Deus, pois entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Então aí nós já vemos que Uzias subiu a cabeça dele o poder, ele achou que ele poderia ser sacerdote. E para Deus as coisas não funcionam assim. Rei é rei, sacerdote é sacerdote, as coisas já não deveriam se misturar. E Uzias vai falhar grandemente aqui. Destaque que tanto para o rei Amazias, que nós lemos lá, que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas não tinha o coração íntegro, quanto para Uzias, que fala que o coração dele se exaltou, é um problema de coração, né? Não que eles tivessem um problema cardíaco, mas eles eram seres humanos que se deixaram levar por sua carne. E por isso houve problemas. Questão 7, que doença cometeu Uzias e por quê? Temos a resposta em 2 Crônicas 26, versículos 19 a 21, onde nós lemos. Então Uzias se indignou, ele tinha um incensário na mão para queimar incenso. E no momento em que ele se indignou contra os sacerdotes, que não queriam deixá-lo, oferecer os incensos lá no templo, a lepra lhe saiu na testa. Ali mesmo, na presença dos sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. E quando o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes se voltaram para ele, eis que ele estava leproso na testa. Então apressadamente o tiraram dali, e até ele mesmo se apressou em sair, visto que o Senhor o havia ferido. Assim o rei Uzias ficou leproso até o dia da sua morte. E por ser leproso, morou numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha seu encargo, o palácio real, governando o povo na terra, ou o povo da terra. E assim a gente percebe que Uzias ele vai morrer de uma forma trágica, leproso. Claro que a lepra não necessariamente era a hanseníase de hoje. Às vezes apareciam escoriações ou problemas na pele de alguém, já era definido como lepra. Nós não sabemos ao certo como foi essa lepra do rei Uzias. Passamos então a 2 Crônicas 27, onde temos como destaque o reinado de Jotão de Judá. Questão 8. Quantos anos Jotão tinha quando começou a reinar em Judá e por quanto tempo ele reinou? Aquela pergunta que eu falei que ia se repetir. Temos a resposta em 2 Crônicas 27, versículo 1. Jotão tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Não reinou tanto tempo quanto os seus antecessores. 25 mais 16, ele reinou até os 41 anos. Dos 25 até os 41 anos foi o reinado de Jotão. De modo geral, como foi o reinado de Jotão? Temos a resposta em 2 Crônicas 27, versículos 2 e 3.
Fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo que Uzias seu pai havia feito, exceto que não entrou no templo do Senhor. E o povo continuava na prática do mal. Ele edificou o portão de cima da casa do Senhor e também edificou muitas obras sobre a muralha de Ofel. De modo geral, então, o reinado de Jotão será um bom reinado. E não temos muito além disso para falar sobre o reinado de Jotão, né? Foi um rei que não durou muito e que não teve grandes destaques em seu reinado. Nem para o bem, nem para o mal, né? Dá para dizer assim. Claro, ele ficou mais para o lado do bem, senão haveria também destaques nesse sentido. Por último, segundo Crônicas 28, temos como destaques o reinado de Acás de Judá. E aí, agora tirem as crianças da sala, porque Acás será tão ou até pior do que Acabe, lá de Israel. Se Acabe foi o pior rei do Reino do Norte, Acás seguramente concorre e com grandes chances de ser o primeiro para o pior rei do Reino do Sul. O profeta Oded, Acás pede socorro aos assírios, a idolatria de Acás, a morte de Acás. Questão 10. Quantos anos Acás tinha quando começou a reinar em Judá e por quanto tempo ele reinou? Temos a resposta em 2 Crônicas 28, versículo 1. Acás tinha 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém, assim como Jotão. Então foi dos 20 aos 36 anos que Acás reinou sobre Judá. Como foi o reinado do rei Acás? Agora a coisa fica complicada, né? Segundo Crônicas 28, 2 a 4, onde nós lemos: andou nos caminhos dos reis de Israel e até fez imagens fundidas aos Baalins. Também queimou um incenso no vale de Ben-Hinou, e agora se segura na cadeira, queimou os seus próprios filhos. Isso mesmo, queimou os seus próprios filhos, segundo as abominações dos gentios que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos lugares altos, nas colinas e debaixo de toda árvore frondosa. Esse rei aqui foi terrível. Qual foi o castigo sofrido por Acás? Temos a resposta em 2 Crônicas 28, versículos 5 a 8, que diz: por isso o Senhor seu Deus o entregou nas mãos do rei dos sírios, os quais o derrotaram e fizeram uma grande multidão de prisioneiros, que também foram levados para Damasco. Acás também foi entregue nas mãos do rei de Israel, que lhe impôs grande derrota. Num só dia, Peca, filho de Remalias, matou em Judá 120.000. Todos homens poderosos, por terem abandonado o Senhor, Deus de seus pais. Zicre, homem valente de Efraim, matou Maazéias, filho do rei Asricão, alto oficial do palácio, e Eucana, o segundo depois do rei. Os filhos de Israel levaram presos de Judá, seu povo irmão, 200.000, mulheres, filhos e filhas. Saquearam também muitos despojos que levaram para Samaria. Então, claro, né, um rei terrível desse que queima os seus próprios filhos, a coisa não podia ficar bem. Questão 13. Que mensagem o profeta Oded tinha para o reino do norte, Israel? Isso mesmo, reino do norte, não reino do sul. A mensagem que esse profeta tinha está lá em 2 Crônicas 28, 9 a 11, onde nós lemos: havia em Samaria um profeta do Senhor cujo nome era Oded. Ele saiu ao encontro do exército que voltava para Samaria e lhe disse: eis que o Senhor, o Deus dos seus pais, ficou irado com Judá e os entregou nas mãos de vocês, e vocês os mataram com tamanha raiva que chegou até os céus. Agora vocês estão querendo fazer dos filhos de Judá e de Jerusalém os seus escravos e as suas escravas. Será que vocês não são culpados diante do Senhor seu Deus? Agora escutem o que vou dizer e mandem de volta os prisioneiros que vocês fizeram entre os seus irmãos, porque o furor da ira do Senhor está sobre vocês. Então vai ser um período de muitas dificuldades para o reino do sul, imposto pelo reino do norte. E este profeta, Oded, vai alertar o reino do norte: olha, vocês acham que vocês estão fazendo algo correto? De fato, o reino do sul pecou, Deus entregou o reino do sul nas mãos de vocês, mas vocês não
não devem oprimi-los, não devem escravizá-los, porque eles são seus irmãos. Questão 14. Para quem o rei Acás pediu socorro? Temos a resposta em 2 Crônicas 28, 16 a 21, onde nós lemos. Naquele tempo o rei Acás mandou pedir aos reis da Síria que o ajudassem, porque de novo os edomitas tinham vindo e derrotado Judá, levando alguns prisioneiros. Também os filisteus atacaram as cidades da Cefelá e do sul de Judá. Tomaram Bet-Semes, Aijalon, Gederote, Socó e suas aldeias, Timna e suas aldeias, e Ginzo e suas aldeias, e ficaram morando ali. Porque o Senhor humilhou Judá por causa do rei Acás, porque ele havia permitido que Judá caísse em imoralidade, e foi completamente infiel ao Senhor. O rei Tiglat-Pileser da Síria atendeu o pedido de Acás. Porém, em vez de ajudá-lo, deixou-o num aperto ainda maior. Porque Acás pegou objetos da casa do Senhor, do palácio real e das casas dos príncipes e os deu ao rei da Síria. Porém, isso não lhe serviu de nada. Acás, desesperado, vai pedir socorro para um dos piores algozes do povo de Deus, que são os assírios. E claro que isso não vai dar certo. Questão 15. Diante de tanta desgraça a qual Deus Acás recorreu. E aí? Nesse momento de aflição, de dor, de humilhação, de sofrimento, será que Acás se voltou para Deus? Temos a resposta em 2 Crônicas 28, 22 a 25, onde nós lemos: no tempo da sua angústia foi ainda mais infiel ao Senhor. Ele mesmo, o rei Acás, ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco que o derrotaram, pois pensava, visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu lhes oferecerei sacrifícios para que ajudem a mim também. Porém, eles foram à sua ruína e à de todo Israel. Acás juntou os utensílios da casa de Deus, os quebrou em pedaços e fechou os portões da casa do Senhor, e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Em cada cidade de Judá, construiu lugares altos para queimar incenso a outros deuses, e assim provocou a ira ao Senhor, Deus de seus pais. De fato, o reinado de Acás será um reinado terrível, promíscuo, idólatra, pagão, e isso vai trazer graves consequências não somente para ele, como também para todo o povo de Judá. Partimos para os ensinamentos de hoje, são 3. O primeiro deles: tanto Amazias quanto Uzias começaram bem seus reinados, mas depois se perderam. E aí nós precisamos lembrar daquele versículo: aquele que está de pé, cuidado para não cair, porque isso também pode acontecer conosco. Segundo o ensinamento, Jotão organiza os seus caminhos diante do Senhor e, como resultado, cresce em poder. Ele aprende tanto com o bom exemplo quanto com o mau exemplo de seu pai Uzias. Todos precisam respeitar seus pais e imitar naquilo que eles deixaram de bom. Também podemos buscar crescer nos caminhos do Pai Celestial, que concede a vida eterna no poder do seu Filho. Por último, quando Síria e Israel invadiram Judá e levaram inúmeros prisioneiros, o Senhor envergonhou os israelitas por maltratarem os seus prisioneiros do sul. Maltratar parentes, como os israelitas fizeram, é duplamente vergonhoso. Deus nos chama a tratar a nossa grande família com respeito e cuidado, guiando-os ao arrependimento e à vida verdadeira, a vida de fé. Graças ao Senhor, que nos trata misericordiosamente, perdoando os nossos pecados e nos reconciliando com a família de Deus, nós temos vida, nós temos perdão, nós temos salvação. E precisamos oferecer isso também àqueles que estão próximos a nós, também os da nossa casa, os nossos familiares. São estes os ensinamentos de hoje. Hoje, tivemos reis, de modo geral, muito ruins, especialmente este último rei, que queimava os seus próprios filhos. E assim a gente percebe que, apesar de certos altos e baixos, com o passar do tempo, são muito mais baixos do que altos. A história de Judá, a história dos reis de Judá. De Israel nem se fala. Depois, quando nós estudarmos 2 Reis, vocês verão. Mas a gente percebe que a coisa só degringola desde Salomão. A coisa não está bem.
com o povo de Deus, que logo mais, né, a partir de amanhã e especialmente do estudo de domingo, a coisa vai degringolar de vez. Eu espero que este estudo tenha sido de proveito para vocês. Continuem seguindo o nosso canal, continuem seguindo o Projeto A Bíblia ao longo do ano. Amanhã retornamos com mais 4 capítulos do livro de 2 Crônicas. Muito obrigado por assistir. Até o nosso próximo vídeo.